Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Colocar os pontos nos is. Pusemos uma vez mais os pontos nos is. No Rádio Clube de Angra. 11h22 tinha sido anunciada e cá está a rubrica das quintas-feiras. Pontos nos is só é possível porque o Jorge já chegou. Então, bom dia, Jorge. Há canos, que saudades! É verdade, os feriados deram-nos aqui umas voltas. Estes feriados, pronto, descansaste e fizeste muito bem, eu também descansei, fizemos muito bem, recarregámos algumas baterias. Algumas. E pronto, e cá estamos. Em vésperas de São Joaninas, emissão especial, havemos de estar juntos também a fazer, noutro registro, digamos assim. Vamos, sim, a senhora. entrevistar outras pessoas. Vamos tentar fazer com que pareça São Joaninas. É, que cheiro, não é? Vamos tentar Joaninas. fazer com que cheire às São Joaninas. Na esplanada central lá de cheirar qualquer coisa. Com certeza que sim, com certeza. Mas vamos tentar. O Rádio Clube vai tentar minimizar, aliás, já o ano passado se tentou, vamos tentar minimizar as perdas, não é? Este ano sempre vai haver qualquer coisa. Ah, sim, senhor, é diferente. Mas pronto, vamos lá chegar. Começam amanhã as nossas emissões especiais, não é? A partir das 14h, Esplanada da Central, quem quiser passar por lá, há de estar lá a equipa do Rádio Clube de Angra e também os seus convidados. Antes que isso aconteça, os pontos vão ser postos nos is. Vamos, sim, senhora. Há coisas, é como se diz sempre, não é? Há coisas que não vale a pena dar com paninhos quentes. Temos de ir direto ao assunto. Exatamente, paninhos quentes. Paninhos quentes, não é? É sempre naquela situação em que há qualquer coisa que deve ser dita e não foi. Quem nunca pôs paninhos quentes? É verdade. Por acaso irrita-me um bocadinho essa atitude, não é? Quem nunca pôs paninhos quentes numa situação em que às vezes apetecia explodir, pôr os pontos nos is, não é? Numa casa de família consigo ver isto, no contexto laboral também, entre os colegas. Andar com paninhos quentes. Mas o que é isto, andar com paninhos quentes? É que a maior parte das pessoas, não vou arriscar dizer todas, que se calhar alguém não sabe, mas a esmagadora maioria das pessoas saberá que andar com paninhos quentes é disfarçar de qualquer forma, não é? Disfarçar um bocadinho o caso. Portanto, encobrir uma coisa errada que alguém fez, estar ali com complacência, benevolência até nas atitudes, desculpar a coisa um bocadinho. Ora, de onde é que vem, afinal, esta expressão? Onde é que se põem os paninhos quentes? Vem da medicina popular. Eu não vou dizer medicina, tenho de pôr medicina popular. Ok. Porque os paninhos quentes é aquilo que se chama um paliativo. Ou quando seja, havia febre. Não faz bem nem faz mal, é como a melhoral. É um paliativo. É daquelas coisas que dá conforto psicológico. Pronto, a partir daí já o físico começa a melhorar. Colocar paninhos quentes é uma receita desde tempos remotos, desde tempos lá bem para trás. Usa-se quando? Nos estados febris. Portanto, quando a pessoa está com febre, a temperatura elevada pode levar a convulsões, não é? Sim. Problemas vários. Portanto, as compressas, os panos encharcados em água quente, colocados na testa, no corpo, por aí fora, são remédio porquê? Porque o suor, em termos clínicos, diz-se sudorese. Muito bem. Sudorese. Se eu disser sudorese, ninguém entende. Começam a dizer, já está ele com as palavras difíceis. É como os médicos, não é? Às vezes dizem aos doentes, o senhor tem uma sudorese mal cheirosa, ou muito odorífera, e a pessoa fica a pensar que dá para morrer, não é? Tem uma sudorese odorífera. Então, minha avó, como é que está? O meu doutor diz que tem uma sudorese odorífera. Deus deve estar para morrer. E vai saber? Sudorese odorífera é suor que cheira mal. Portanto, mas o suor faz baixar a febre, ou seja, o corpo sua, lá está. Vai tentar arrefecer, não é? Por isso é que nós tomamos os famosos comprimidos do paracetamol, não é? E durante a noite a gente sua, que é uma coisa extraordinária. Ora, também se usa nos trabalhos de parto, não é? Os panos quentes, para minimizar o desconforto físico, de certo modo. Portanto, apazigua também um bocadinho a mente.
minimiza o desconforto físico, é uma coisa daquelas que dá mais conforto psicológico do que realmente médico, apesar de, como sabemos, pronto, uma coisa influencia suar a ajuda. outra. E o psicológico também influencia o físico. Ora, aí está. Portanto, uma pessoa acreditar na cura também Já é meio caminho andado. é um bom caminho para superar a doença. Portanto, andar com paninhos quentes vem daí. É fazer assim uma coisa que na prática não tem assim grande resultado, mas olha, pronto, vamos fazendo. É mesmo assim, vamos disfarçando. E então aplica-se isso nas atitudes também, não é? Também nas atitudes. Quentes, quer dizer, não era bem assim, mas devia agora ser assado, mas vai passar por aqui. Vai passar por aqui. O que se faz muito também, falando de atitudes, e nesta eu sou mestre, fazer tempestades em copos de água. Fazer tempestade num copo de água. É tão giro, não é? Temos um copo de água e depois pomos o dedo lá dentro e andamos assim ou a mexer. esperamos com força e aquela água mexe. Para ver as ondulações e é uma tempestade. Nós temos, uma coisa. Temos o poder dos deuses do vento, não é? Naquele Verdade, momento. muito poderoso. Ora, isto de fazer uma tempestade num copo de água, isto tem de ser visto de uma forma metafórica. Claro. Isto é uma metáfora. Portanto, quando eu faço uma tempestade num copo de água, o que é que acontece na prática? Nada. Não é? Molhei o dedo, não é? Esperei no copo de água, portanto, naquele bocadinho estive ali divertida a fazer de conta que o mar estava revolto e por aí fora. Ora, uma tempestade, lá está, como é que diria um meteorologista? É uma perturbação atmosférica. Não faço ideia. Temos uma frente fria hoje aí por cima. Já sentimos desde ontem. Fez arrefecer uma coisinha, já choveu e tal. Mas uma tempestade é uma coisa de grandes dimensões. Quando se fala em tempestade é porque a coisa realmente mexeu, não é? Pode pôr vidas em perigo, etc. Danos materiais. Pronto, o copo de água contém uma pequenina quantidade de água ou outra coisa qualquer. Portanto, a ideia disto é fazer uma alusão às coisas triviais. Nós estamos a fazer um grande problema, fazer uma tempestade não é de uma coisa mínima. E há aqui... Vamos lá ver uma coisa. Isto deve ser visto de uma forma metafórica. Agora o professor de português tem de entrar em cena. A expressão em si vê-se de uma forma metafórica, mas ela em si contém uma antítese. Ainda te lembras do que é uma antítese? Explica-me. Não, uma antítese que é aquela expressão de ideias contrárias. Okay. Portanto, uma tempestade, copo de água. Portanto, tempestade e o copo de água são tão contrários em si mesmos que a expressão quase deixa de fazer sentido. Agora fazer uma tempestade num copo de água. Portanto, figurativamente falando, lá está, entra aqui a ideia metafórica. Se eu agitar muito o copo d'água, há um fenómeno meteorológico que acontece, mas está ali concentrado. Exatamente. Não é? Portanto, isto é uma impossibilidade física, não pode haver uma tempestade num copo d'água. Portanto, é uma coisa que deve ser vista, lá está, no campo da metáfora. Portanto, não há... o que é uma tempestade no campo d'água, no fundo? É uma reação, uma preocupação desmesurada com uma coisa que se resolve com facilidade. O que é que tu estás a fazer? Estás aqui com as emissões e com as preparações e não é? E os convidados e vamos... Depois quando passa, olha-se para trás e afinal era tão fácil. E pronto, foi tão simples. Sofrer por antecipação, mas eu sei que muita gente padece deste mal e nós estamos aqui para dizer não façam o que eu faço, mas façam o que eu digo. Há pessoas, olha, outra expressão, há pessoas que passam as passas do Algarve, não é? Verdade, também. Estás agora, vou passar as passas do Algarve. Raladinha. Essa é boa, também sei explicá-la. Sabes? Sei. Assim, sem preparação. Sim, as passas do Algarve é uma pessoa que passa um mau momento, não é? Uma situação má. E há aqui eu sei que há duas explicações para isto. É que o Algarve é conhecido pelos seus frutos secos. Sim. É conhecido pelos frutos... Os figos, não é? Os figos, os frutos secos. Aliás, chamam uma coisa ao amendoim no Algarve que eu acho o máximo, que o amendoim também é um fruto seco. Sim. São alcagoitas. Chamam-lhes alcagoitas. No Algarve a gente pode pedir um pratinho de alcagoitas que eles sabem o que é. Muito interessante. Se fomos aqui a outro sítio qualquer, se já calhar não vão perceber. Ora, mas o que é que as passas do Algarve, como é que se faz uma passa? A passa de uva foi exposta ao calor, foi exposta a uma intempérie, pode ser usado, isto pode ser usado metaforicamente como aquilo que sofre uma uva até chegar à passa. Imagina-se, não é? Passar as passas do Algarve, ou seja, vai a aguentar com aquela provação, com aquela pressão toda. Portanto, a ideia de passar as passas do Algarve vem daí, é daquilo que sofre uma uva até ser passa.
Basicamente. E assim há de ser o ser humano, não é? Se for passando por algumas provações, já há de ficar cada vez Vamos melhor, ficando mais mirradinhos, se calhar, com mais passas, mas mais doces. O açúcar fica concentrado. Nem sempre acontece, mas... E falta-me hoje aquilo que é olhar para dentro. Queres olhar para dentro hoje? É. Então, para dentro de quem? De ti próprio? Mas porquê é que se diz pôr os pontos nos is? Não sabia que fazias esta surpresa hoje. Porquê é que se diz pôr os pontos nos is? Porque nós andamos aqui a pôr pontos nos is, mas agora conversa é esta de pôr os pontos nos is. Então desde quando é que os is não levam pontos? Não, a pergunta não param sempre. Tem que ser feita ao contrário. Desde quando é que os is levam pontos? Porque já houve uma altura em que não levavam. Que eles não levavam. E ficavam muito mais feios. Tão bonitinho aquele pontinho em cima. Pôr os pontos nos is é aquilo que toda a gente sabe. Esclarecer uma situação com o máximo rigor, pôr as coisas todas direitinhas, pôr os pontos nos is. O i começou a levar acentos, começou a levar pontos, porque havia uma altura em que se escreviam 2 i's seguidos. Portanto, o i acentuado, como é que se marcava na escrita quando não havia acentos? Com 2 eu i's? punha 2 i's. Só que os manuscritos, lá está, a escrita manuscrita tinha aqueles problemas de, às vezes, de decifrar, de decifrar o que é que a pessoa escreveu para ali. Aliás, quem é professor, não conheço nenhum, quem é professor sabe bem às vezes que passa as passas do Algarve para decifrar os hieróglifos que algumas criaturas põem para ali. Bom, acredito. Mas, então, os acentos apareceram para evitar que os 2 i's seguidos se confundissem com um U. Sim. Visualmente dava direito à confusão. Ora, começaram a ser assinalados os 2 i's por acentos da esquerda para a direita. Mas depois, no século XVI, só no século XVI é que foram substituídos por pontos. Portanto, pôr os pontos nos i's, e depois com a evolução passou a ser o i com um ponto, e caso houvesse necessidade de acento, esse ponto é substituído por um acento. Pôr os pontos nos is passou a usar-se desde então, portanto, desde o século XVI, porque pôr os pontos nos is na prática era clarificar a escrita. Era para quando se estava a ler perceber-se o que é que se estava a ler. Porque isto acontece no século XVI e depois é também no século XVI que se dá o advento da imprensa, portanto, de conseguir imprimir-se palavras em papel ou alguma coisa parecida com papel. Isto é algo que só a partir do século XVI se torna uma realidade, desde que Gutenberg inventa a própria máquina, a prensa. A prensa. E isso foi a prensa e o conceito de Gutenberg do século XVI, destas coisas, resiste até ao século XX, até finais do século XX, nos jornais. Portanto, as tipografias, aquilo que utilizavam era o esquema básico de Gutenberg do século XVI. Com caracteres, letrinhas pequeninas, passar-lhe um rolo de tinta por cima e a seguir vai a folha de papel e fica impressa. Portanto, isto é o princípio básico de Gutenberg do século XVI. Só no final do século XX é que, com o advento da informática e por aí fora, que a impressão se começou a fazer de outra forma. Portanto, pontos nos is. Pontos nos is. A partir de agora nunca vamos dizer já, como dizíamos antes, de uma forma ligeira e leve. Pensei que vinhas falar do Cristiano Ronaldo e da Coca-Cola. Não me apetece. Não me apetece. Eu também já gostei mais do Cristiano. Depois daquela atitude que maltrata. Estás melhor do que eu. Eu já gostei mais de Mas Coca-Cola. não se maltrata-me Coca-Cola, um líquido precioso. Que é precioso? Olha, eu uso muito Coca-Cola. Sem açúcar, pronto. Eu agora não, porque o meu carro já não tem esses cromados, mas eu tinha um Jeep que eu usava muito Coca-Cola nele. Para limpar eu não consigo. Já me disseram isso. Não consigo. Acho um líquido precioso demais. A sério, compra da mais barata. Coca-Cola é espetacular para limpar cromados. Vamos receber então a nossa comissão depois de falarmos aqui na marca, não? Pratas. Eu não vou limpar, não insistas. Eu gosto mesmo de acompanhar com uma boa refeição. Quem está assim, quem está ainda com receio e não quer desperdiciar, então eu vou dar aqui uma sugestãozinha. Posso? Podes. Cubra o fundo de um copo com uma cola qualquer, da Coca ou das outras. Ok. Cubra o fundo de um copo, despeje um bocadinho do fundo de um copo e atire lá para dentro uma moeda daquelas já cheias de zenapres, dita à nossa maneira, não é? Atire lá para dentro uma moeda daquelas cheias de oxidação. Pronto, ela vai desaparecer. E esqueça-se da moeda lá durante um bocado. E depois lembra, tinha uma moeda ali dentro da Coca-Cola, vamos lá ver. Despeja-se a Coca-Cola e nem sequer vai ser preciso esfregar muito. Fica limpinha. Nova. E agora imaginem o que aquilo faz à tripa.
Não sei, eu consigo imaginar o que faz ao paladar. E, pronto. portanto, mas isto sou eu, hoje sou assim todo conta. Mas Dá-se um desconto porque estou a fazer tempestades em copo de água, não é? Exatamente. E, portanto, Mas copos de Coca-Cola também se faz uma boa Também se faz uma tempestade. tempestade num copo de Coca-Cola, mas é por causa do ácido fosfórico, mas isso é outra coisa. É outra história que fica para outro dia. Para já, de hoje a 8 dias, havemos de estar aqui em estúdio. Não sei ainda se sim, se não, se há programa especial, se há alguma diferença na programação da manhã. De qualquer maneira, vamos estar juntos. E é isso que interessa, Vamos, ou sim, amanhã, senhora. ou à tarde, ou em ambas as situações. Por isso, olha, continuação de um bom trabalho para Pensei ti. que ias dizer amanhã à tarde ou à noite. Isso aí já, Não, à noite cada já um era nas suas demais, já era casas. demais. Tá bem? Cada um nas suas casinhas. Até para a Adeusinho. semana. Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Colocar os pontos nos is. Pusemos uma vez mais os pontos nos is. No Rádio Clube de Angra.